Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Estamos firmes e fortes, animados? Um pouquinho mais tarde hoje, mas tivemos um contratempo. Estamos aqui. Vamos dar continuidade à leitura de 1 Samuel. Hoje nós iremos do capítulo 3 até o capítulo 16. Vamos ver o início dos reinados de Israel. Vamos ver como foi a escolha desses reis. Iniciamos com o rei Davi, com o rei Saul. Depois vem Davi reinando. Mas vamos continuar essa história do povo de Israel. Nós passamos ontem pelo final do livro de Juízes, passamos por Ruth e vimos ali que ela será da ascendência do rei Davi, que ela está na genealogia do maior rei de Israel. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por tudo que és. Nos dê um dia de paz, de tranquilidade. Vem estar conosco, Senhor, durante a leitura dessa palavra, que ela venha ter eficácia nas nossas vidas. Descortina os nossos olhos para que nós possamos enxergar a maravilha da tua lei. Fala conosco, esteja conosco, Pai. Eu te louvo e bendigo o teu nome. Amém. Amém. Paz, Ângela. Então vamos lá, capítulo 3 de primeiro livro escrito por Samuel. Nós vimos que Samuel é um homem que a mãe dele sonhava em ter um menino. E ela vai ao templo e ora a Deus. E o profeta Eli fala que o Senhor conceda a sua petição. E ela fala para Deus que se ele lhe conceder esse filho, que ela vai entregá-lo ao templo. Então, quando ele está com 5 anos, ela leva ele para o templo e ele agora vai morar lá juntamente com os sacerdotes. E Deus ainda dá mais 5 filhos para ela, né? Então, vamos lá. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, ele já com os olhos que começavam a escurecer, já não enxergava bem, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e ele disse, eis-me aqui. E correu ali e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele vai lá e Samuel falou, o senhor chamou? E ele falou, não te chamei. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez, e ele levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Veio o Senhor ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E ele disse, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel. A todo o que ouvir, lhe não tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra esta casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Lembra que os filhos de Eli estavam profanando o templo e o Senhor reclamou com Eli como que ele estava sendo tão permissivo com aquelas atitudes dos filhos dele. E já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli,
com sacrifício, nem com oferta se manifeste. E Samuel vai, conta a visão que ele teve a Eli e o que o Senhor falou, e ele contou todas essas palavras. E ele disse, o Senhor faça como bem parecer os seus olhos. Então crescia Samuel, e era ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado pelo profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então o Senhor começa ali agora, constantemente está aparecendo a Samuel. Capítulo 4. Os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro e à peleja dos filisteus e acampanhou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disse aos anciãos de Israel, por que feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto, que habitava os querubins. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Sucedeu que, vindo a arca do concerto, o Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram, que voz de tão grande júbilo está no arraial dos hebreus? Então eles souberam que a arca do Senhor estava e era vinda ao arraial, pelos que os filisteus se atemorizaram, porque diziam, veio do arraial, e diziam mais, ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, que nos livrará da mão desses grandiosos deuses. Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos a sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, porque eles serviram a vós, sede pós, homens de peleja. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30 homens de pé. Então, os filisteus, apesar desse temor, eles se encorajaram. Eles estavam com medo, falando, nossa, esse aí é o Deus que já destruiu o Egito, então vocês se esforcem. E eles se esforçaram e realmente derrotaram Israel. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli e Ofni morreram. Então, eles tomaram a arca da aliança lá que o Senhor tinha, que ficava no templo, e eles pegaram do templo, levaram para a sede de batalha, para o arraial da batalha, e ali na batalha morrem os 2 filhos de Eli, como o Senhor havia dito. E aí virou aquela confusão. O moço chegou e avisou a Eli sobre a morte do filho dele. Eli já tinha 98 anos e estava já com os olhos escurecidos, então ele já não enxergava direito. E Eli fala, o que aconteceu? E ele diz que trazia as novas de Israel. Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande destroço entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca de Deus é tomada. Então, é uma notícia muito drástica para Eli. Então, quando falou sobre a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás e quebrou o pescoço e morreu, porquanto ele já era velho e pesado. E tinha ele julgado Israel 40 anos. Então, Eli foi profeta ali 40 anos. Então, a nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima do parto, ouvindo essas novas,
da arca de Deus era tomada, que a arca de Deus foi tomada, e que o seu sogro, que o marido dela morreu, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Tá? A mulher, a nora dele ali, a esposa de Finés, morre de parto. Então, quantos acontecimentos ruins. Então chamaram o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e para a casa do seu sogro, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. E aí esse menino recebe esse nome, Icabô. A arca da terra dos filisteus causa-lhes aflições. Os filisteus tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca, e tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo em seu lugar. E levantando-se de madrugada, e no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom era uma estátua que eles tinham, um deus que eles tinham. E tornaram a pô-lo em seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar, sobre o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes, nem nenhum de outros que entraram na casa de Dagom pisaram a limiar de Dagom até o dia de hoje. Então eles temeram tanto que nunca mais foram lá. O Dagom era o deus deles, um dos deuses deles. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e assolou e os feriu com hemorroidas e Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Então eles pediram para tirar de lá, que estava causando muita confusão isso, né? Doenças e tal. E enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Israel? E disseram: a arca do Deus de Israel dará volta a Gade. Assim rodearam com a arca do Deus de Israel. Sucedeu que desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens da cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Israel para que matarem a nós, ao nosso povo. Falaram: se está ruim para vocês, vocês querem trazer aqui para a gente? E enviaram a congregação todos os príncipes dos filisteus, disseram: enviaram a arca de Israel e torne para o seu lugar, pois que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali, e os homens que não morriam, então, feridos com hemorroidas, que o clamor da cidade até subiu ao céu. Capítulo 6. Os filisteus enviaram a arca para fora da sua terra. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: o que faremos nós da arca do Senhor? Fazei saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviares a arca de Deus de Israel, não se envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa, então sereis curados. E vos fará saber que a mão se não tira de vós. Então disseram: qual a expiação da culpa que havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes de filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós, sobre todos os vossos príncipes. Fazei uma das imagens de vossas hemorroidas. Gente, que situação, né? Imagem dos vossos ratos,
que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão acima de vós, e de cima dos vossos deuses, e de cima de vossa terra. Porque, pois, endureceis o coração, como os egípcios e Faraó endurecem o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixarem ir, estes não foram? Agora, pois, tomai e fazei um carro novo, e tomai 2 vacas que criem sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas no carro, e levai os seus bezerros de pós elas para casa. Então toma a arca do Senhor, ponde-a sobre o carro, metei um cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim enviareis para que vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a mão, e se isso nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram suas vacas, e ataram sobre os carros e os bezerros, e encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, os ratos de ouro e com a imagem das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. E a arca chega a Bet-Semes. Era a época da cega do trigo, e levantaram e viram a arca, e vendo elas se alegraram. O carro veio do campo de Josué de Bet-Semita, e parou ali, e ali estava grande pedra, e fenderam a madeira no carro, ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto, e os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava ali junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrón no mesmo dia, pois estas são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação de culpa, por Asdodes uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, e por Gate outra, por Ecrón outra. Fizeram uma para cada cidade e uma para o templo. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde a cidade forte até a aldeia de Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está, até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca. Até feriu o povo 50.070 homens. Então o povo entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Aí eles foram abrir a arca, não podia. E aí o Senhor fere 50.000 pessoas. E aí eles falam que não querem a arca lá. Fala assim, esse Senhor, ninguém dá conta com ele, ele quer a arca lá não. E aí eles avisam. E no 7º fala assim, então vieram os homens de Kiriat Jeraim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento, versículo 2. Sucedeu que desde o dia a arca que ficou em Kiriat Jeraim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos e lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel à casa de Israel, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então eles assim fizeram. E disse mais Samuel, congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós o Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram naquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel e os filhos de Israel em Mispa. Então aqui Samuel já tinha assumido a liderança, né, de sumo sacerdote ali de Israel.
Então os filisteus são vencidos. Ouvidos os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram, não cesses de clamar ao Senhor. Eles disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Sucedeu que Samuel sacrificou holocausto, os filisteus chegaram à peleja, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e aterrou de tal modo que foram derrotados diante do filho de Israel. Olha Deus lutando por eles mais uma vez. E os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, chamou o nome de Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então Samuel honrando o Senhor aqui, porque ele viu que eles venceram essa guerra através da ajuda do Senhor. 16. E ia de ano em ano e rodeava Betel e Gilgal e Mispa e julgava Israel todos aqueles lugares, porém voltava a Ramá, porque estava ali sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar. Então, durante todos os dias da sua vida, Samuel julgou Israel, e ele de ano em ano fazia esse tour, mas retornava para sua casa. E aí começa a história dos reinados. Aqui agora o pessoal está cansado de não ter um rei, de ser guiado só por juízes, e agora profetas, no líder espiritual, e eles começam a querer um rei, já que todas as outras nações têm um rei. Mas a história começa por aqui. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome de seus filhos, o primogênito Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Bersebas. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, eles estavam sendo corruptos ali. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe, eis que já está velho, e tu e seus filhos não andam pelos caminhos, porque seus filhos são corruptos. Constitui-lhe, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as outras nações. Então, a gente quer um rei, assim como todos os outros, as outras nações. Isso pareceu mal aos olhos de Samuel. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes eles me rejeitam, para que eu não reine sobre eles. É o que eu estou falando, o Senhor é quem seria o rei de Israel, né? Mas aqui o Senhor fala, não preocupa não, pode fazer o que eles estão pedindo. Eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. E falou Samuel todas as palavras ao Senhor, do Senhor ao povo que pediu um rei, e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregarás para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Olha os costumes aqui dos reis, ele está explicando, tá bom. Eles vão pegar vocês para trabalhar para ele. Porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem sua lavoura, e ceguem sua cega, e faça suas armas de guerras e os apetrechos de seu carro. Tomarás vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomarás o melhor da sua terra, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e darás aos seus criados. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e os seus criados. Também vossos criados e as vossas criadas, e aos vossos melhores jovens e aos vossos jumentos, e tomará e empregará os seus trabalhos. Dizimará ao vosso rebanho e vos servirá de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, e vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, disseram,
Não, mas haverá sobre nós um rei. Então, não querendo saber se a gente vai ter que trabalhar para ele, se a gente vai ter que dar o nosso melhor para ele. A gente quer um rei. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à voz, constitui-os rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. E havendo um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força, e tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e belo, tão belo entre os filhos de Israel. Não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Era bonito e alto. Perderam-se as jumentas e Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo os moços e levanta-te e vai buscar jumentas. Passou pelas montanhas de Efraim e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saim, porém tampouco estavam ali. Tampouco passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Então eles voltam, né, não encontram as jumentas e falam assim: vamos voltar porque a gente nem encontra a sua jumenta, nem a gente aparece, vamos lá que seu pai está aflito. Então, ele fala assim: ele fala assim, tem um profeta lá na cidade. Aí ele fala: mas o que eu vou levar para esse homem tão honrado? Então Saul disse: é isso que porém que lá fomos que levarmos então aquele homem, porque pão de nosso alvoz já se acabou, presente nenhum temos de levar. E ao que daremos a esse homem de Deus? O que nós temos? E o moço tornou a responder a Saul, dizendo: eis que ainda acha na minha mão um quarto do ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Está meio perdido, né? E antigamente Israel vinha de qualquer que consultar a Deus e dizia: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então ele vai falar dessa forma. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, e vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, chamaram as moças que saíram a tirar água e disseram: está cá o vidente? E elas responderam, disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti, apressa, pois, porque hoje vê a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis, até que suba o alto para comer, porque o povo não comerá até que venha, porque ele é quem abençoa o sacrifício. Então as moças falam: olha, tem sim, só que hoje ele vai subir lá no alto. O alto era nas montanhas, onde eles sacrificavam. E aí eles vão. Subiram à cidade, vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul viesse, dizendo: olha o que o Senhor disse a Samuel no dia anterior: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o seu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E Samuel viu a Saul, e o Senhor lhe disse: eis aí o homem que já tenho te dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-me onde está aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei comigo hoje. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no seu coração te declararei. Olha só, ele fala assim: vamos lá, e aí a gente conversa. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de seu pai? Aí ele fala: não, eu sou o filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e o seu moço e os levou à câmara.
deu lugar acima dos convidados e eram uns 30 homens. Aí Samuel diz ao cozinheiro: dá a porção que eu te dei. E disse: põe a parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espátula com o que havia nela e pôs diante de Saul. E disse Samuel: eis que isto é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti, para esta ocasião. Tenho convidado o povo, assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade e falou Saul sobre o eirado. Levantaram de madrugada e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul e disse: levanta-te e desperdice. Levantou Saul e saíram para ambos para ele, fora ele e Samuel. Descendo ele para as extremidades da cidade, Samuel disse a Saul: diz ao moço que passe adiante de nós, porém tu espera agora e eu te farei ouvir as palavras de Deus. Então, Samuel pede para deixar um sobejo, uma porção lá para Saul. Ele come e eles pedem, vão partir no outro dia. Eles saem e agora ele fala: agora eu vou te dizer o que o Senhor tem para você. Pede para o empregado ir na frente e ele vai. Então tomou Saul um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? E lembra que ele falava assim: o povo está clamando por você, Saul. E ele fala: imagina, eu sou o menor da tribo, a tribo é a menor, sem condições. Só que aí ele vem e unge ele por capitão sobre a sua herdade. Aí, partindo hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais dirão: acharam suas jumentas, que foram buscar, e eis que o seu pai deixou o negócio das jumentas, e ainda aflito por causa de vós. E aí ele fala: olha, você vai encontrar esse povo que está procurando você. Depois ele torna direcionando: depois você chegar ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães e tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrará um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e o profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. E o Espírito do Senhor, e há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Tu descerás diante de mim a Gilgal, e eis que descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. E aí Saul vai e começa aqui, acontece todas essas coisas. No versículo 9 diz que ele virou as costas, partiu Samuel, e Deus mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram. Então o Senhor transforma ali o coração de Saul. Quando ele chegou lá no rancho do outeiro, os profetas saíram, e o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele profetizou juntamente com os profetas. E aconteceu como dantes o conheciam. Viram, eis que os profetas profetizavam. Então disse ao povo, cada qual ao seu companheiro: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está no meio, que também está lá entre os profetas. Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas. E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse o tio de Saul a ele: aonde fostes? E ele disse: a busca as jumentas, e vendo que não aparecia, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço que é o que disse a vós. O que foi que Samuel te disse? É isso que ele quer dizer. E disse Saul: declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel
de que Samuel falara, não declarou. Então ele falou assim, olha, ele falou só que vocês tinham achado a jumenta, mas ele não contou que Samuel tinha falado para ele, olha, eu ainda tenho mais para dizer a você sobre o reino. O povo escolhe Saul então para rei. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, eu fiz subir a Israel do Egito, livrei das mãos dos egípcios. E ele vai e conta todo esse resumo. Então ele foi falando de todas as tribos até chegar na tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias tomou a família de Matri, e dela tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então eles vão e falam, então vai falando de toda a tribo e fala assim, agora eu peço que chamem Saul, da tribo de Benjamim. Só que Saul sabia e ele vem e se esconde. Então, ele se esconde nas bagagens e correram e tomaram dali e pôs no meio do povo, porque ele era mais alto de todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Saul ao povo, vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então viu Samuel a todo o povo, cada um para sua casa, e foi também Saul para sua casa. E foram com ele o exército daqueles cujo coração Deus tocara. Então Deus já toca ali no coração das pessoas, já se forma um exército e vão juntamente com Saul. Então Saul vence os amonitas, ele guerreia contra os amonitas e vence. E depois que eles derrotam, eles oferecem ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul alegra muito ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12. Samuel diz então a todo Israel, eis que ouvi a voz de tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e eu já envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tendo andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei jumento, a quem defraudei, a quem eu tenho oprimido. Então, ele começa a falar que tudo que ele já fez, ele tem sido esse líder deles, mas agora o pessoal tem um rei, então ele quer resignar ali o seu cargo, quer entregar o cargo. E aí ele vai falando, olha, eu sempre fui honesto com vocês, entreguei os recados, né? E ele vai e finaliza dizendo, ele conta todo o relato da vida dele e ele aconselha, ele fala assim, ó, não tenhais, versículo 20, não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o coração, e não vos desviareis, pois seguirieis as vaidades que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque que vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa de grande nome, por causa que aprova o Senhor fazei-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis assim vós como vosso rei. 13. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e quando o ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas, na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e
que os filisteus ouviu, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Dá para passar por aqui. Eu vou lá no hospital com o senhor. Eu tô terminando, eu vou terminar aqui e vou lá. Perdão, gente, é que minha mãe não passou bem a noite. Nós tivemos uma noite bem complicada. E a gente vai levar ela no hospital. E então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à borda do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque todo o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade. E, estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. E aí Saul oferece sacrifício e Samuel repreende. Não era papel de Saul oferecer sacrifício. Sacrifícios têm que ser oferecido pelo profeta, pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Então esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinava. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espelhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. E disse Samuel: o que você fez? E Saul disse: porquanto via que o povo estava espalhado e não vinhas nos dias, você está atrasado. Então, e os filisteus já tinham juntado em Mix, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e a face do Senhor não orei, e esforcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Então era para Saul ter sido rei, mas como Saul faz essa desfeita aqui, o Senhor fala: então eu vou escolher outro rei. Aí o que acontece? Então, eis que toda a terra de Israel nem ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer ao filisteu para amolar cada um a sua rédea. Os filisteus estavam ali dominando, então não tinha quem fizesse armas, porque eles que fabricavam, porque se os hebreus aprendessem a fabricar, eles com certeza conseguiriam montar um exército contra eles. Só que aí não tinha. Só que o que aconteceu? Tinha, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas, e para as forquias de seus dentes, e para os machados. Então, naquele dia, no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam com Saul e com Jonatas seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Aí eles vão lutar totalmente despreparados. Sucedeu então que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que lá daquela banda, porém não faz saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Atube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido.
E na passagem pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, de banda havia uma penha aguda, e outra banda uma penha aguda, e era o nome do uma Bozés e da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte a Miquimás, e a outra para o sul defronte a Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ele fala, o Senhor opera tanto com muita gente quanto com pouca gente. Então, o seu pajem de armas disse: Faz tudo o que está no seu coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. E disse Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. E eles disseram assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subireis a ele. Porém, dizendo assim, subi a nós. Então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão. E aí eles se preparam, tem uma primeira derrota, né? Sucedeu que e subiu Jonas com os pés, com as mãos, e o seu pajem com armas atrás deles, e caíram diante de Jonas os seus pajem de armas e matavam atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota em que Jonas e o pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira, na terra de junta. Então eles arrumam essa estratégia, os dois sobem e eles vão matando ali aos poucos. E houve tremor no arraial do campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores temeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era temor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre de nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem seu pajem e as armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traz aqui a arca de Deus. E sucedeu que, estando Saul ainda falando, o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se juntaram e vieram à peleja, e eis que a espada era uma contra outro, e houve muito grande tumulto. Também como os filisteus havia hebreus, com dantes, e que subiam com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntavam com os israelitas que estavam em Saul e Jonatas. Então, lá também moravam filisteus, e aí esses filisteus se juntaram a Saul e Jonatas. Então livrou o Senhor a Israel naquele dia. O arraial passou a Bet-Aven. E estando os homens já exaustos naquele dia, porque Saul conjugara o povo, dizendo: Maldito homem que come pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Então eles estavam em jejum e cansados. Então Jonatas não tinha ouvido quando seu pai deu essa ordem, molhou seu favo de mel e tornando a boca, e aclamaram seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou seu pai o povo, dizendo: Maldito que comer pão hoje. Então Jonatas disse: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como me aclararam os olhos por ter provado um pouco desse mel. Quanto mais o povo de hoje livremente tivesse comido do despojo que achou seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Aigilom, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram as ovelhas, as vacas, os bezerros, degolaram e comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E ele disse: Aleivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. E disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um do seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um a sua mão e o seu boi, os degolaram ali. E então edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi o primeiro altar que
edificou ao Senhor. Depois disse Saul: descemos à noite atrás dos filisteus e despojemo-nos até que amanheça a luz. Não deixaremos. Só hoje está diferente, né? Aqui. Então, ele fala que é para ir para a banda do filho Jonatas, né? E estaremos na outra banda. Tipo, um lado vai ficar com Jonatas e outro comigo. Faz parecer bem aos teus olhos. O povo diz: faz o que parecer bem aos seus olhos. Então Saul disse ao Senhor de Israel: mostra-me o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas. E foi tomado Jonatas. E disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tem feito. E Jonatas declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que eu tinha na mão, e eis que eu devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que não efetuou tão grande salvação de Israel? Nunca tal suceda, vida ao Senhor. Não lhe dá de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, porque Deus fez isso hoje. Então, o povo ali defende Jonatas. E Saul, e assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. E houve ali uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Então, Saul ia se fortalecendo em exército para lutar contra os filisteus. Então, Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Eu vou deixar, gente, a leitura de hoje era até o 16. Eu vou parar aqui no 14, excepcionalmente, e vamos continuar na segunda-feira, porque minha mãe fez uma cirurgia, acompanhei ela. Eu estou aqui em Goiânia de férias, mas coincidiu dela precisar fazer essa cirurgia, foi rapidamente, e ela não tá bem, nada bem. Passamos uma noite aí pela misericórdia do Senhor. E segunda-feira a gente retoma a partir do capítulo 15. Eu peço muita a compreensão de vocês, tá bom? E no capítulo 15 a gente retorna na segunda de manhã, nesse horário, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.